E aqui, 6 horas, estão vindo o sino tocar? Aí, hora abençoada, né? Hoje nós vamos falar sobre construção. Construção, falar um pouco sobre a construção da nossa identidade, a construção do ser humano, a relação que a gente tem com a nossa alma interna e com a nossa alma externa. O que significa você ter propósito, ter metas e se desenvolvendo dia a dia, ter a consciência de que você não está pronto, mas você é um ser em construção. Nós vamos nos construindo aos poucos, nós não estamos prontos. Quero agradecer as mensagens da live que a gente fez ontem, os comentários que vocês deixaram, né? É sempre muito bom a gente ouvir, né, o que vocês pensam. O pensamento ele vai nos expandindo e quanto mais eu sou capaz de ouvir o outro, mais eu consigo lapidar o conhecimento propriamente dito. Eu vou fazer algumas incursões por filósofos hoje, mas eu vou pegar principalmente um literato, que é profundamente filosófico, a sua literatura, a sua obra, que é Machado de Assis, um dos nossos maiores escritores e que tem uma vida cheia de construções. Ele vai se fazendo Machado de Assis aos poucos, né? Muito interessante que às vezes as pessoas elas leem uma ou outra coisa do Machado de Assis e não compreendem a grandiosidade desse homem Machado de Assis. Quem é esse gênio da literatura que é Machado de Assis? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por um conto dele e depois eu vou falar um pouco sobre a vida do Machado de Assis. Até doeu em mim escolher um conto, né? Vamos ver se a gente fala sobre um ou sobre dois contos dele, se dá tempo. Que eu queria trabalhar um pouquinho a profundidade do conto dele para que a gente perceba o que tem de filosófico aqui nessa obra de Machado de Assis. Vamos pegar um conto que chama O Espelho. Então, quem está anotando, anota. Esse conto tem PDF. Você vai achar na internet esse conto. Eu vou olhar no livro aqui, porque eu tenho. Deixa eu pegar o óculos. Eu tenho uma série de anotações, né? Eu gosto muito desse conto. Aliás, olha, tem contos incríveis, né? Tem um conto que chama Pai contra Mãe, que se der eu vou falar um pouquinho sobre ele, que eu uso muito em palestra. Tem um conto que eu uso na escola que chama A Vara, que fala sobre a ética do outro e a ética própria, eu comigo mesmo e eu com o outro, né? Que é um conto muito interessante, que mostra um pouco o período da escravidão de qual ele fala. Tem o conto dos que eu gosto muito, né? Tem um conto que chama Adão e Eva, o conto A Cartomante é incrível, o conto de escola também é um conto de educação. Mas vamos lá para o conto Espelho. Qual é a história desse conto Espelho? Diz o narrador o seguinte: estavam conversando alguns cavalheiros, alguns homens de bem estavam conversando sobre as metafísicas. Deixa eu ler uns trechinhos só para vocês pegarem essa linguagem dele. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência. Eles estavam no Morro de Santa Teresa, né, Rio de Janeiro. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Aqui já tem uma dimensão filosófica. Olha a beleza que é isso aqui, né? Ali tinha uma luz, mas que ela fundia-se com uma luz que vinha de fora. Machado está falando do elemento dual que ilumina a nossa vida. Então, 4 ou 5 pessoas estavam ali conversando sobre metafísica. O que é metafísica? São temas que vão além do físico. São temas ligados à nossa transcendência, alma, morte, vida, Deus. Esses amigos estavam numa casa lá em Santa Teresa conversando sobre isso. Um deles estava muito quieto, praticamente não falava. Esse chamava-se Jacobina, esse homem. O nome dele é Jacobina, né? E ele muito quieto. E de repente insistiram com ele e ele resolveu falar. O que Jacobina diz? Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro.
Então, a gente está falando de construção, nós vamos falar dessas duas almas que todos nós temos. Uma alma nossa olha de dentro para fora e a outra olha de fora para dentro. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam. O homem que é metafisicamente falando uma laranja. Quem perde uma das metades, perde a outra metade da sua existência. Não estou lendo o conto inteiro, estou só pegando trechos aqui da textualidade dele. Então, vamos lá. Até aqui, alguns homens estavam conversando lá em Santa Teresa e um resolveu dizer, o que estava mais quieto, que nós temos duas almas. Uma alma que vê a nossa parte externa e uma alma que vê a nossa parte interna. Aí ele dá alguns exemplos, né? Tem gente que na alma exterior é uma criança, ele vê um chocalho, ele vê um cavalinho de pau, depois ele vira um provedor de irmandade. Tinha uma senhora que mudava de alma 6 vezes ao ano, sempre alma externa. Está se referindo aqui à alma externa. Então, numa parte ela vai a um concerto, na outra um baile no cassino, na outra vai até Petrópolis e assim por diante. Aí ele vem para a história dele. Ele diz o seguinte: quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu era pobre e eu acabei sendo nomeado como alferes da Guarda Nacional. Então ele virou um oficial, um alferes da Guarda Nacional. E a mãe dele ficou muito orgulhosa, porque o filho agora virou um alferes. Era um homem importante, ele era alferes da Guarda Nacional. É muito bonita a linguagem aqui, né? Como é que ele vai tratando essas coisas. Mas eu vou adiante. Aí uma tia, chamada Dona Marcolina, convidou esse alferes, né, para passar um mês na casa dela. E ele chega na casa dela e ele percebe que as coisas eram humildes, mas que tinha um grande espelho, que era completamente diferente de tudo que havia na casa. E a tia Jacobina, a tia Marcolina, ela pega esse espelho da sala e coloca no quarto dele. Deixa ali no quarto. Todas as pessoas na casa começam a tratá-la como alferes, né? Eu falo, não, me chama de Joãozinho mesmo. Não, agora você é um alferes. Então a tia chama de alferes, o amigo da tia de alferes, os escravos da casa de alferes, alferes. E ele vai se sentindo cada vez mais importante, porque todo mundo tratava como alferes, como a sua mãe e tal. Ele vai esquecendo o homem que ele era para ser alferes. Olha o que diz Machado de Assis. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Então vejam, ele fica importante, ele vira um alferes e ele esquece que ele era homem. A única lembrança que ele tem agora é que ele é um alferes, ele é um oficial, ele tem uma linda roupa de alferes, e é isso que alimenta a sua alma exterior. Estamos falando da alma exterior. Mas aí aconteceu uma coisa. A Marcolina, a tia, recebeu a notícia que uma filha estava doente. E ela pede que ele tome conta da fazenda e vai lá estar com a filha dela. E ele fica sozinho ali, só com os escravos. Ele fica meio chateado, porque vai acabar aquele monte de elogio, mas pelo menos os escravos o tratavam muito bem e ficariam elogiando também. Só que chega a noite, os escravos aproveitam e fogem. E aí os escravos vão embora e ele fica sozinho ali. Quando ele fica sozinho, a alma exterior dele começa a achar falta dos elogios. Ninguém está falando que ele é alferes, alferes, alferes. Ninguém diz que ele é maravilhoso, que ele é o mais belo dos alferes, que ele vai ser tenente, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo. Ele começa a entrar numa tristeza profunda, porque ele precisa do elogio daquelas pessoas. A construção de quem ele é ficou caduca.
dependente do elogio daquelas pessoas. Aí o que acontece? Ele resolve ir embora. Ele não sabe muito o que ele vai fazer. O sono, aliás, o sono era a melhor coisa que acontecia com ele, porque nos sonhos, olha o que ele diz, nos sonhos fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Olha que coisa interessante. Então toda aquela coisa, né? Aquela beleza que ele tinha, aquelas roupas que ele usava, o significado que ele tinha, tudo isso se perdia de alguma maneira. E ele só se reconhecia pelo seu exterior. A sua alma interior estava completamente perdida. E aí ele tem um sofrimento profundo com isso. E o conto vai indo, minha gente. E como é que esse conto, eu não vou falar o conto, a última parte do conto, mas o que, que vai acontecer depois, assim, na trajetória da vida dele, né? No desenvolvimento da sua vida, da sua existência ali, dentro daquela casa. Ele começa a se olhar no espelho, ele vai se olhando e ele não vai se reconhecendo no grande espelho. Ele fica meio atormentado assim, porque ele olha no espelho e ele não se vê naquele espelho, ele não consegue se ver no espelho. O espelho fica turvo. Ele fala assim: o que aconteceu comigo? Não tem ninguém me olhando e nem eu consigo olhar para mim mesmo. Aí, de repente, ele resolve colocar a farda dele. Quando ele coloca a farda, ele se vê lindamente naquele espelho, que ele não tinha visto antes. Olha que interessante isso. Ele só se reconhecia com a farda. Olha o que diz aqui Machado de Assis. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. O que diz esse conto aqui? Esse lindo conto do Machado de Assis, O Espelho. Nós temos uma alma interna e nós temos uma alma externa. Muitas vezes, tudo que nós construímos está ligado à nossa alma externa. E essa alma externa faz com que a gente não construa aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa alma interna. É quem nós de fato somos. Porque a alma externa, nessa visão aqui machadiana, ela muda o tempo todo. Eu posso fazer com que a minha alma externa se alimente de um pôr do sol. Eu posso fazer com que a minha alma externa se alimente da leitura de um livro, que a minha alma externa se alimente com um beijo na boca, que minha alma externa se alimente com uma música que eu ouço, que minha alma externa se alimente com um brincar da vida, e vai mudando. Quando eu sou criança, a minha alma externa vai sendo alimentada por coisas diferentes de quando eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou adulto. Em cada época da minha vida, eu vou me alimentando de coisas que são externas do mundo em que eu vivo. Agora, o que não pode acontecer comigo é fazer com que a alma externa seja mais forte do que a alma interna. É o que aconteceu com Alferes. Ele não se reconhecia mais internamente, só dormindo, só sonhando. Mas ele não se reconhecia mais. Então ele precisava se vestir de alferes. Aqui não é uma análise militar, né? Eu preciso me vestir de uma máscara, preciso me vestir do aplauso, preciso me vestir dos cumprimentos das outras pessoas, preciso me vestir dos elogios, preciso me vestir das fragilidades da vida para que eu seja quem eu sou. Então eu estou errado. Esse conto ele tem uma dimensão profundamente metafísica. Como é que eu consigo encontrar dentro de mim mesmo
dentro da minha essência, quem eu sou, para que eu me construa. A alma externa, ela ajuda a construção da minha alma interna. Mas eu sou a minha alma interna. Eu sou, eu estava lendo Ortega y Gasset, eu vou utilizar esse autor com vocês num outro momento, mas ele diz assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Aquilo que me cerca, aquilo que me envolve, ajuda a lapidar o meu processo de construção. Mas eu sou muito além das superficialidades. Eu sou muito além do que eu vejo, do que eu toco. Eu sou muito além dos prazeres que estão em mim naquele momento que eu estou vivendo. Eles fazem parte da minha vida. Mas eu sou além do que tudo isso. Eu vou além do que essas coisas. E quando a gente pensa nessa palavra construção, tem algo que é fundamental que eu queria trazer para vocês a partir dessa alma interna e dessa alma externa, né? Nós convivemos com outras pessoas. Nós dialogamos com outras pessoas, nós sentimos as outras pessoas. Mas como nós estamos em construção, nós muitas vezes incomodamos as outras pessoas. Nós fazemos outras pessoas sofrerem. Nós causamos dor às outras pessoas. Porque a gente está em construção, porque a gente está em obras. O ser humano que se sente pronto é um ser humano errático, porque ninguém está pronto. Da mesma maneira que a gente olha, né, para o nosso externo e vê pessoas que nos incomodam também, porque também estão em construção, nós precisamos olhar para a nossa construção e a gente precisa se perceber se esta construção ela está valorizando a nossa alma interna. Eu estava antes agora da nossa live participando de uma banca de mestrado de uma aluna que escreveu sobre educação em direitos humanos, né, mestrado em direito. E ela ficou muito emocionada, porque começou a fazer mestrado com 50 anos, né? E teve uma dificuldade de leitura, de texto e tal. E de repente, a alegria dela de defender o trabalho, de defender muito bem o seu trabalho, de ter superado esses obstáculos, né? E conseguido superar esses obstáculos e perceber que construiu uma partezinha da vida dela. O tempo todo a gente está construindo pedacinhos da nossa vida. Nós vamos colocando tijolo por tijolo dos nossos sentimentos, da nossa alma interna e da nossa alma externa. Eu preciso da alma externa, porque eu sou um animal social. Então não dá para a gente falar assim, bem, mas então o conto do Machado de Assis diz que eu não preciso de uma alma externa, que eu só preciso... Não, não é isso que ele está dizendo. Eu não posso ser escravo dessa alma externa. Eu não posso depender dos instantes que essa alma externa me proporciona, porque ela é mutável. O que está forte mesmo é a interna. Ela é quem eu sou, que eu vou lapidando, que eu vou sofrendo, que eu vou usando a inteligência. A gente já fez uma live sobre inteligência. Lembra o que é inteligência? Legere, inteligere, escolher entre, eleger entre. Eu vou escolhendo coisas, né? Eu tenho uma amiga muito especial, muito querida, não sei se ela está acompanhando hoje aqui, ela acompanha sempre, mas depois ela vê depois, não vou dizer o nome dela, mas ela, esses dias ela mandou um texto triste para mim, porque ela tem um amigo que ela gosta muito e esse amigo disse coisas muito ruins para ela, né? E ele já havia tratado mal 2, 3 vezes, assim, e aí ela insistiu muito, né? Eu fiz alguma coisa, eu te magoei, o que que aconteceu, se eu te magoei, eu peço desculpas, tal. Aí esse amigo dela falou assim, você é muito pesada, tô meio cansado de você, uma coisa assim, né? E aí ela disse que ela estava muito mal, que ela mandou outra mensagem, perdão, desculpa, eu tô aqui, venha. Eu falei assim, para de fazer isso, para de fazer isso, ele não é seu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele até poderia dizer, olha, nesse dia você foi muito pesada. Você me cobrou coisas que eu acho que um amigo não precisa cobrar de outro amigo, eu não sei, né? Não vou dizer a história toda aqui, mas agora, quando eu olho para um amigo meu e eu digo para esse amigo, eu desisti de você, não insista, não insista. E isso já aconteceu comigo várias vezes, né?
Uma vez né, eu tinha um amigo muito querido, assim, né, um professor bem mais velho que eu, mas que eu gostava muito dele e tal. E aconteceu uma coisa meio boba, né? Era um concurso interno na universidade e eu não sabia que ele tinha se candidatado. Eu acabei me candidatando, enfim, eu ganhei né, o concurso. Mas eu achei que ele fosse meu amigo e tal. E aí eu vi que uma primeira vez ele me tratou mal, mas eu não liguei uma coisa com a outra. Aí numa segunda vez eu vi que ele estava muito estranho. Aí eu disse para ele: aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Ele: não, tô meio cansado hoje, só outro dia a gente conversa. Eu desisti dele, com toda serenidade, sem raiva, sem nada, mas eu não vou gastar um tempo precioso da minha vida implorando que alguém seja meu amigo, sendo que há outras tantas pessoas que dividem comigo esse espaço no tempo, né? Em que eu posso conhecer, e pessoas que têm uma conversa agradável, que têm um olhar de mundo agradável, que acrescentam coisas. Por que que eu vou me humilhar diante do outro? Se a amizade ela tem uma dimensão mais leve do que a paixão, a gente tem que encontrar a leveza nessa amizade. É engraçado isso, né? A pessoa fala assim: nossa, liguei para fulano 5 vezes e ele não me deu retorno. Não, não ligue para uma pessoa 5 vezes. A não ser que ela esteja doente, precisando de você de alguma maneira, você sabe que ela está num problema. Mas se não, ela está dizendo para você: olha, eu estou me construindo sem você. E é possível, minha gente. Às vezes a gente, né, no transcorrer da vida, a gente encontra pessoas que elas são essenciais para a gente em algum determinado momento e alguma coisa acontece com a gente ou com esta pessoa que faz com que os caminhos sejam diferentes. Não é que você vai ter raiva dessa pessoa, mas amizade é exatamente isso, é leveza. É leveza. Se eu estou me construindo, eu tenho que me construir de forma leve. Os amigos fazem parte da minha construção porque eles fazem parte da minha alma externa, não da minha alma interna. O sentimento faz parte da minha alma interna. Mas as pessoas, por mais importantes que elas sejam na minha vida, elas não nasceram comigo e elas não morrerão comigo. Isso vale para uma história de amor também. Quando a gente teima com alguém numa história de amor, eu não vivo sem essa pessoa, é um equívoco. Eu imaginar isso, você vive sim sem essa pessoa. Claro que você vive. Vai doer, vai sangrar alguma coisa na sua alma, mas você vive sem ela. Você vai sentir saudade de momentos incríveis que vocês viveram. Você vai mentir para você mesmo, vai contar histórias de perfeição. Não há nenhum ser humano perfeito. Mas o tempo vai fazer com que as coisas se corrijam. Você precisa cuidar da sua alma interna, dos seus sentimentos mais profundos, de quem você é. O Pascal, que a gente usou ontem, né? Dizia muito que nós buscamos diversão o tempo todo para não ficar sozinho com a gente mesmo. Eu preciso ficar sozinho comigo. Vamos voltar ao conto do Machado de Assis. Olha que tristeza esse homem. Ele só se reconhece quando ele usa uma farda, porque a farda é toda enfeitada. Se ele se olha no espelho, e espelho aqui é uma metáfora, né? Machado de Assis usa o espelho, é a parte velha da casa, como a alma que existe há muito mais tempo do que todas as coisas que estão ali, porque a alma externa vai mudando o tempo todo, a interna é que permanece. Ele olha para o espelho, ele só se reconhece no espelho quando ele está com aquela roupagem. Eu só me reconheço no espelho quando eu estou com aquela máscara, mas eu sou muito mais do que aquela máscara, muito mais do que aquela roupa. Vocês lembram dos Miseráveis, uma obra que a gente já falou, que eu amo, né, do Victor Hugo, quando, né, o Javert, que busca o Jean Valjean é a personagem principal da obra, que é aquele homem que foi preso porque furtou pão para o seu sobrinho, fica quase 20 anos preso, e depois ele sai e esse Javert vai atrás dele, quer pegar de qualquer maneira, e ele está enlouquecido porque para ele a lei tinha que cumprir daquela maneira, a farda que ele usava era para prender aquele homem, e ele vê que aquele homem virou prefeito, virou um homem bom, cuidava da cidade, mas não adianta. Ele está enlouquecido com aquela visão que ele tem de que ele precisa pegar aquele homem. E no dia que no meio dos revoltosos, o Jean Valjean pode matar esse inspetor e não faz isso, e deixa que ele viva e diga: eu não sou igual a você, eu não tenho ódio dentro de mim,
Eu não quero te pegar para nada. Vá, viva a sua vida. Ele enlouquece, porque ele não conseguiu compreender alguém com vida interior, com capacidade de amar. Eu ouço tantas vezes pessoas dizendo assim, né, fulano lá, nossa, ele fez mal para você, né, Xalita, um jornalista que escreveu um negócio e tal, e agora você viu o que aconteceu com ele, descobriram isso e tal. Você não fica feliz com isso? Eu falo, nem feliz nem infeliz. Você acha que eu vou passar minha vida me lembrando de quem falou alguma coisa, né? Ou alguém que colocou no Instagram uma coisa que disse, pelo amor de Deus, né? Eu passo os olhos, quando tem uma crítica positiva eu leio, né, para ver, preocupado com as aulas, né? Algumas pessoas falam, não, tá muito difícil, tá usando muitos filósofos, usa menos filósofos. Eu acho muito legal isso, as pessoas criticarem, colocarem, mas eu tenho a clara percepção daquelas pessoas que estão ali exercendo um ofício de tentarem destruir as outras pessoas. Como elas conseguirão nos destruir se nós não tivermos vida interior? Se nós autorizarmos? Se a gente não tiver em paz com a gente mesmo? Você não vai autorizar alguém a destruir você se você estiver em paz com você. Mesmo que seja uma pessoa importante, mesmo que seja uma pessoa que tenha algum significado para você, se a sua vida, sua alma interior, se ela estiver bem, você não vai autorizar que isso aconteça. Nossa, tá acabando. Eu queria usar uma coisinha só do Gibran, porque na nossa construção a gente precisa. Depois vocês peguem esse poema do Gibran, do livro Profeta. A gente já usou esse livro em algum outro momento. Está em PDF esse livro. A melhor tradução é uma tradução do Mansur Shalita. É linda a tradução, mas no momento é sempre uma pergunta, né? Fale-nos sobre a doação, fale-nos sobre o amor, fale-nos sobre o... enfim. E aqui é fale sobre alegria e tristeza. Então uma mulher disse, fale-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, sua alegria é sua tristeza desmascarada, e o mesmo poço de onde seu riso se ergue muitas vezes esteve repleto de lágrimas. E como pode ser diferente? Quanto mais fundo a tristeza cava em você, mais alegria vocês podem conter. O cálice que contém seu vinho não é o mesmo que foi queimado no forno do ceramista? E a lira que acalma o espírito não é da mesma madeira que foi escavada por facas? Quando estiverem alegres, olhem no fundo do coração e descubram que apenas o que os entristece os alegra. Quando estiverem tristes, olhem novamente para o coração e descubram que, na verdade, estão chorando pelo que já foi alegria. Alguns de vocês dizem, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Mas lhes digo, elas são inseparáveis. Elas vêm juntas, e quando uma se senta sozinha com você à mesa, lembre-se de que a outra está adormecida em sua cama. Na verdade, vocês estão suspensos como pratos de uma balança entre a tristeza e a felicidade. É somente quando ficam vazios que estão imóveis e equilibrados. Quando o guarda do tesouro os ergue para pesar seu ouro e sua prata, sua alegria e sua tristeza devem subir ou descer. Quando vocês pensam no tema construção, pensem que não há como passar pela vida sem dialogar tristeza e alegria. Não há como nós decidirmos que nunca mais experimentaremos a tristeza. E seria um desperdício se nós decidirmos que nunca mais experimentaremos a alegria. Nós teremos muitos momentos de alegria na nossa vida que vão conviver com os nossos momentos de tristeza. Não são coisas que se anulam, são coisas que nos fazem. É o que Cora Coralina dizia, que passava pela vida quebrando pedras e plantando flores. Quebrando pedras aqui é tristeza, plantando flores é alegria. Eu trabalho com essas duas coisas dentro de mim para me construir. E quando eu percebo que na minha construção eu estou incomodando alguém, peça desculpas. Esse exemplo que eu dei do amigo que, né, você fez alguma coisa que ele não sabia, de repente ele te abandonou, se esse amigo volta para você e fala, desculpa, eu errei, perdoa esse amigo. Eu já errei várias vezes com meus amigos, porque já acreditei numa coisa que um disse, não era verdade, e eu não tive nenhum problema em ligar e falar assim, olha, me perdoa.
eu te julguei incorretamente, me desculpa. E qual é o problema de fazer isso? Qual é o problema de fazer com um aluno isso às vezes? Me desculpa, me perdoe, né? Eu não, nessa semestre passado, eu falei para um aluno, né, assim, nossa, você não entregou o seu trabalho, tal, tava aqui, mas não tem problema. Eu vou te falar, peraí, professor, eu entreguei o trabalho. Eu falei, não, não entregou, não. Ele falou, professor, o senhor falou que poderia ter mandado por e-mail, eu mandei. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Aí eu fui lá e não, estava na quarentena do e-mail dele. Eu falei, olha, me desculpa, realmente você, né, mandou o trabalho aqui. Qual é o problema? Nós estamos em construção, minha gente. Você está em construção. Peça desculpas para as pessoas pelo transtorno que você causa na vida dessas pessoas, porque você está em construção. Desculpa o transtorno, eu estou em construção. Desculpa o transtorno, eu estou em obras, eu estou me construindo. Eu vou errar, eu vou cair, eu vou ter dificuldade, mas eu estou em construção. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Agora, tem gente que não tem essa humildade de pedir perdão, que não reconhece os próprios erros, que acha que perde a dignidade quem pede perdão. É o contrário. Perde a dignidade aquele que é incapaz de pedir perdão, que não sabe a leveza disso, que não sabe a maravilha que é pedir perdão para alguém. É isso, minha gente. Olha, amanhã o tema é muito legal, não fiquem assustados com o título do tema. O tema é hermenêutica. Hermenêutica. Parece uma coisa difícil, mas não é. A gente vai falar um pouco sobre essa interpretação da nossa alma, a interpretação dos nossos atos, né? Que pega um pouco do que a gente falou ontem, que a gente está dizendo hoje de construção também. E se puderem, leiam esse conto do Machado de Assis que se chama O Espelho. Tem um conto do Guimarães Rosa com o mesmo nome, que se chama O Espelho. Eu ia falar um pouco desse conto, enfim, não deu tempo, mas é um conto mais difícil do Guimarães Rosa, é um conto muito difícil, bem metafísico. Esse do Machado é simples de ler. É essa história que eu contei para vocês, né? Esse homem que vira alferes e de repente ele está mais preocupado, né, com a roupa que ele veste. Não é a roupa, são os afagos que ele teve por causa da roupa, as glórias que ele recebeu por causa da roupa. Digam aí a cidade que vocês são, digam alguma coisa. Eu vou ler um pouco o nome de vocês para a gente terminar aqui. Deixa eu começar aqui pelo Face. Neide Maria Morim, gratidão. Cipri Garcia, estamos eternamente em construção. Bernadette, pedir perdão faz muito bem, mais para a gente até do que para o outro, é verdade. A Urgelina, beijos para você, até amanhã. Maria das Neves, sabe as palavras. Rio Grande do Norte. Coloque o nome da cidade aqui. Wanda Gomes, adorei. Irene Castro, a cada dia as transformações vão acontecendo, amando, que não nos movimentam, não nos transformam. Itabaianinha, Sergipe, Margarida Araújo. Eu fiz 6 semestres de curso de Direito. Tínhamos hermenêutica, vamos falar sobre isso. Márcia de Cubatão, beijão para você. Mônica de Vitória da Conquista, Bahia. Genilza de Maceió, Alagoas, obrigado. Margarida. Marcelene Pinheiro de Manaus. Luciene Pires, do Rio de Janeiro. Lucinda, São Paulo está frio hoje, está frio. Teve um entardecer lindo aqui. Professor, sou estudante, conheci suas aulas e tem ajudado muito na minha depressão, está ajudando a me conhecer melhor. A aula de hoje aprendi... Ah, meu Deus, queria ler o final da história da depressão aqui. Acho que a gente já falou de depressão, né? Se não falou, vamos falar. Desculpa, o Face vai indo assim, eu não consegui ler o final, mas, enfim, a depressão é uma dor que a gente tem, mas que a gente pode trabalhar com ela. Sou a Laudice, curso de filosofia de São Paulo, legal. É isso aí, gente. Gratidão a vocês também. Helena, advogada. Eliane Cabral, obrigado pelo carinho. Então, vocês têm como tarefa, quem puder, ler O Espelho do Machado de Assis, essa ideia do Guimarães Rosa, e Gibran Khalil Gibran. Até amanhã. Amanhã a gente fala sobre hermenêutica. Beijo.